Nós vamos seguir aqui estudando as bem-aventuranças em Mateus capítulo 5. Hoje nós vamos chegar ao fim desse trecho do sermão a primeira etapa do Sermão do Monte, onde nós vemos as bem-aventuranças. Hoje nós vamos falar, ler e estudar os versos 9 a 12. Então abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, do versículo 9 ao versículo 12. Mateus 5, do verso 9 ao verso 12, diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos mais uma vez orar. Te damos graças pela tua palavra, Senhor, palavra preciosa, que é poderosa para transformar a nossa vida. Senhor bendito, que o teu Santo Espírito fale a cada um dos nossos corações, instrua a nossa mente e transforme o nosso ser segundo a tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós vimos na última semana que um coração puro, um homem de coração puro, uma mulher de coração puro, coloca Cristo em posição de maior honra na sua vida. E esse coração puro, então, tem uma fé sem fingimento, sinceridade, transparência, para com Deus e para com os homens também. A fé cristã, evangélica, é uma fé que é, por natureza, uma fé missionária, ou seja, é uma fé a ser compartilhada, para que mais e mais pessoas conheçam a Deus, sejam salvos por meio de Jesus Cristo. Então, um coração puro produz uma fé sem fingimento, uma fé que pretende ser compartilhada para que outras pessoas conheçam a Deus, sejam inseridas no seu reino. Essa fé sem fingimento, que põe Cristo acima de tudo e que busca tornar Cristo e a sua justiça conhecidos no mundo, não é algo que o mundo saiba lidar muito bem. O mundo não sabe lidar muito bem com uma fé genuína, uma fé cristã genuína, sincera, transparente, sem fingimento. E é por isso que conflitos e perseguições ocorrem com grande frequência, não só em países em que o evangelho é proibido, mas também até mesmo no nosso meio, quando nós vemos, mesmo sutilmente, a fé cristã sendo cada vez mais posta dentro de um gueto, dentro de um cubículo, para que não se expanda, para que não prolifere também, né? Muitas vezes a fé cristã é vista como um vírus que pode trazer consequências ruins para todo um sistema pervertido e corrupto. Hoje nós vamos ver as duas últimas qualidades dos cidadãos do reino dos céus. As duas últimas qualidades dos verdadeiros discípulos de Cristo, que sabem quem eles são diante de Deus e que querem viver de acordo com essa sua nova identidade. A gente vai ver, em primeiro lugar, a respeito dos pacificadores, no versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós vamos ver algumas coisas sobre isso. A primeira coisa é que a pacificação é uma obra divina. A pacificação, segundo o conceito bíblico, nós vemos que é uma obra divina, ou seja, é Deus o responsável por estabelecer a paz.
Nós vemos, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Diz o seguinte: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo Jesus. É importante a gente dar um passo atrás, lá no início da Escritura, e a gente entender qual que é o motivo dos conflitos, das guerras, o motivo do mal. De onde veio tudo isso? Tudo isso veio quando, pela desobediência dos nossos primeiros pais, nós fomos distanciados de Deus. Por causa da nossa rebeldia e do nosso pecado, houve uma separação entre Deus e os homens. O pecado causou isso. Então, a boa notícia bíblica é que Deus e o homem podem, de novo, ter esta comunhão restabelecida, esta paz. Nós fomos feitos inimigos de Deus pelo pecado, mas agora nós nos tornamos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Essa foi a grande missão de paz. O que Cristo veio realizar no mundo foi exatamente isto, uma missão de paz. Ele veio estabelecer a paz, a reconciliação da humanidade com o seu Criador. E é isso que 2 Coríntios 5,18 está dizendo. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Não foi o homem que, na sua capacidade, subiu uma escadinha até o céu, levantou uma bandeirinha branca e então pediu misericórdia, pediu uma condição de paz. Não, não foi isso. O homem nunca, por sua própria vontade, buscou a Deus, buscou restabelecer a paz com Deus. Essa foi uma iniciativa divina. A pacificação é uma obra divina. Isso nós vemos também em Atos, capítulo 10, versículo 36, que nos diz: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. O evangelho da paz vem sendo propagado pela Escritura Sagrada desde o início, por meio da nação de Israel. Quando Abraão foi chamado, ele foi chamado por Deus para ser bênção para todas as famílias da terra. Ou seja, Deus já tinha em vista o estabelecimento da paz com a humanidade por meio do descendente de Abraão. Em Romanos 5, versículo 1, nós vemos o seguinte, que nós somos justificados mediante a fé, e por isso nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para estabelecer a paz. E quando nós cremos em Jesus Cristo, nós então somos justificados e passamos a ter paz com Deus. Então, a pacificação, meus irmãos, é uma obra divina, tá? Porque paz significa reconciliação. E Deus é o autor da reconciliação. Essa é a primeira coisa que a gente precisa ver nesse primeiro ponto, acerca dos pacificadores. A segunda coisa é que a paz de Deus, ela não é paz a qualquer preço. A paz de Deus não é paz a qualquer preço. Um preço muito alto foi pago para que a paz da humanidade com Deus fosse estabelecida. E eu vou ler aqui rapidamente, se você quiser abrir, fique à vontade também, em Colossenses, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 22, diz assim: ele, Jesus Cristo, é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ok, até aqui tranquilo. Aí vem o versículo 20. E que, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Veja só, como foi que Jesus Cristo estabeleceu a paz, a reconciliação. Esse versículo 20 nos diz, foi pelo sangue da sua cruz. Esse foi o preço. O sangue de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, foi o preço que Deus pagou para nossa reconciliação, para nós nos reconciliarmos com Deus. Havia sobre nós a culpa do pecado, uma dívida altíssima que ninguém poderia pagar.
Então Deus, o ofendido dessa história, ele mesmo procura os ofensores e paga a dívida dos ofensores para que ele continue sendo justo e seja então justificador daqueles que creem no Evangelho. Então, para que a paz fosse estabelecida, um preço altíssimo teve de ser pago. E quem pagou esse preço? Esse preço foi Jesus Cristo quem pagou, o Cordeiro de Deus. Seguindo, versículo 21. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, olha aí, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, de novo, ele está nos dizendo, o preço que foi pago pela nossa paz foi a morte de Jesus Cristo. Ele nos reconciliou por meio da sua morte. Então, como diz John Stott, a paz de Deus não é paz a qualquer preço. Ele fez a paz conosco a um preço imenso. O preço do sangue, que era a vida do seu Filho unigênito. Esse foi o preço. E o preço foi tão alto, a ponto de Jesus Cristo, quando estava na cruz, na sua quarta palavra, dizer o seguinte: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? O preço foi tão alto que sobre ele pesou a ira de Deus Pai. Ele tomou de uma só vez o cálice da ira de Deus. Ele suportou de uma só vez toda a ira de Deus acumulada, de todos os tempos, de todos os seus filhos. Por isso, ele se sentiu desamparado, porque pesou sobre ele os nossos pecados. Os nossos pecados. A quinta palavra da cruz também expressa o sofrimento, o preço altíssimo que ele teve de pagar. Ele disse, tenho sede. Tenho sede. E não foi uma sede como esta que nós pegamos um copinho d'água e tomamos. Não, a condição dele, crucificado, a condição dele foi muito diferente. A sede que ele sentiu era uma sede excruciante, incomparável. Ele estava perdendo o seu sangue. Ele estava perdendo a sua capacidade respiratória. Ele estava debaixo ali do sol por um tempo, até que, aliás, ele passou a manhã toda sendo torturado debaixo do sol. Somente ao meio-dia foi que então o sol foi coberto por grandes nuvens, densas trevas, até as 3 horas da tarde. Então, o preço foi altíssimo. E nós não podemos ignorar o preço da paz. Vimos, então, em primeiro lugar, que a pacificação é uma obra divina. Em segundo lugar, a paz de Deus não é uma paz a qualquer preço. Teve o preço do sangue de Cristo. E agora, em terceiro lugar, os discípulos de Cristo devem ser pacificadores. Ora, se Deus fez uma missão de paz para nos pôr em condição de paz com Ele, pagou um preço altíssimo para realizar isso. Então, nós precisamos seguir o exemplo do nosso Salvador, do nosso Deus. Nós temos que ser pacificadores. Sinclair Ferguson disse o seguinte: restabelecer a paz é parte do caráter gracioso de Deus. E aqueles que agora são membros da sua família partilharão da mesma imagem e semelhança em família, filhos de Deus, serão pacificadores. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que trazer nas nossas vidas a marca do caráter do nosso Deus. Ele é pacificador, nós também temos que ser
pacificadores. E alguns aspectos práticos desta nossa missão de paz, nós devemos também passar adiante. Em primeiro lugar, devemos buscar a paz na igreja. Temos que buscar a paz na igreja. Efésios, capítulo 4, versículo 3, diz assim, que nós devemos nos esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós temos que nos esforçar para manter os nossos vínculos em paz dentro do nosso contexto da igreja. Nós não podemos criar divisões, não podemos criar briguinhas, rixas, não podemos incorrer em maledicência. Nós temos que nos esforçar e com diligência para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, esse é um aspecto prático. Nós que somos filhos de Deus, devemos buscar paz com os outros filhos de Deus. Mas, além disso, nós devemos buscar também a paz dos homens com Deus. Devemos nos esforçar para promover a paz dos homens com Deus. Deus nos chama para essa missão também. Isso é evangelização. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, eu já li o versículo 18, mas continuando, do versículo 18 até o versículo 20, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. E olha o que vem na sequência. E ele nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Versículo 20, de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então nós devemos buscar a paz nossa com os nossos irmãos, mas também devemos buscar a paz dos homens em pecado com Deus. Como que nós fazemos isso? Ministrando a eles a palavra, o evangelho. A nós foi dado, segundo esse trecho que nós acabamos de ler, nos foi dado o ministério da reconciliação. Nos foi dado a palavra da reconciliação. Ou seja, Deus exorta aos homens por nosso intermédio. Deus salva os homens usando as nossas vidas quando nós pregamos o evangelho a eles. Alguém disse que aqueles que fazem a paz são aqueles que verdadeiramente buscam a salvação dos seus companheiros. Então, esse é o segundo aspecto prático. Primeiro, a busca da paz com os irmãos, no contexto da igreja. Em segundo lugar, a busca da paz dos homens com Deus. Mas há um terceiro aspecto prático ainda que eu gostaria de abordar, que é a busca pela paz entre os homens, dos homens com os homens, a humanidade. A gente vive um contexto de conflitos políticos constantes. Olha, sempre foi assim. Sempre foi assim. Se você já leu as Escrituras, já leu o livro dos Reis, das Crônicas, você vai ver que os conflitos políticos, eles existem desde sempre. Tá? Mas nós devemos evitar tomar partidos, tomar uma posição de maneira belicosa, ou seja, briguenta. Nós devemos evitar ao máximo entrar em contendas por questões políticas. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes é quase impossível não assumir um dos lados. É quase impossível. Mas nós devemos lembrar que o caráter do cristão é um caráter pacificador. Ele é um agente da paz. Nós precisamos lembrar disso. Diante de conflitos políticos, de conflitos familiares, brigas diversas, discussões, contendas. Tudo isso, irmãos, em todas essas situações, nós devemos ter um posicionamento diferente. Às vezes é muito fácil nós tomarmos partido de um lado ou de outro e defendermos com todas as nossas forças. E partimos, às vezes,
para agressividade em relação aos outros. Às vezes não fazemos isso de modo físico, mas fazemos isso de modo verbal. Nós devemos tomar muito, muito cuidado. Devemos procurar estabelecer a paz entre os homens. Estamos vendo os conflitos na igreja. Precisamos entrar na jogada para estabelecer a paz. Estamos vendo o conflito dos homens com Deus. Devemos entrar na jogada e ministrar a palavra para que a paz seja estabelecida. Estamos vendo conflitos fora da igreja, no condomínio, na vizinhança, na questão política e nas redes sociais. Devemos buscar sempre a paz. Sempre a paz. E alguns textos nos revelam que isso é uma exigência bíblica, não só no contexto da igreja, não só no contexto da evangelização, mas também nesse contexto geral que nós estamos falando. Por exemplo, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11, diz assim: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Hebreus 12, versículo 14, diz: segui a paz com todos. Sigam a paz com todos, indistintamente. E Romanos 12, versículo 18: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. A paz foi algo que Jesus Cristo veio estabelecer. Na sua segunda palavra da cruz, ele disse o seguinte: ele disse para aquele homem que estava ao seu lado, crucificado, na mesma condição que ele disse: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus ali levou a paz a alguém que certamente estava preocupado com o seu destino eterno. Jesus foi um agente da paz até naquele momento, quando ele estava ali perante alguém que havia cometido um crime, estava ali de forma justa. Ele levou paz àquele coração, quando ele disse: você estará comigo no paraíso. E um outro momento também, quando Jesus estava na cruz, na sua terceira palavra, ele disse para sua mãe: mulher, eis aí o seu filho. E então disse para João, o apóstolo João: eis aí a tua mãe. Ou seja, Jesus levou a paz ao coração da sua mãe. Sua mãe talvez estivesse aflita por conta de perder o seu filho, de perder alguém que amava muito. Jesus era o primogênito, talvez sondasse ali, permeasse a mente de Maria algum receio em relação a como seria a sua vida depois da morte do seu primogênito. E então Jesus ali provê os cuidados da sua mãe por meio do apóstolo João. Então Jesus, ele estabeleceu a paz por meio de um cuidado especial, por meio de uma palavra especial, no momento exato que as pessoas precisavam. E nós precisamos seguir o modelo de Jesus. A promessa do versículo 9 é que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Eles são abençoados. Os pacificadores são abençoados. Uma bênção divina sobre as suas vidas. E eles são chamados filhos de Deus. Por quê? Porque o Pai deles é o agente da paz. O Senhor deles veio em missão de paz. Eles têm que, da mesma forma, viver como pacificadores nessa terra. E agora nós vamos para o segundo momento, aqui, a última bem-aventurança, que agora vem sobre os perseguidos. Vamos ler mais uma vez do versículo 10 ao versículo 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Alguém poderia pensar o seguinte: homens e mulheres que são pobres de espírito, que lamentam e pranteiam os seus pecados, que vivem vidas graciosas,
vivem de forma mansa, que buscam a justiça de Deus, que demonstram misericórdia para com os outros, que são puros de coração e buscam a paz entre Deus e os homens, não seriam pessoas que seriam muito bem recebidas pelo mundo, braços abertos? Será que o mundo não pensa que essas são as melhores pessoas que podem existir, então recebem essas pessoas com todo amor e todo carinho? Afinal de contas, é desse tipo de pessoas que o mundo precisa, não é mesmo? Mas não é bem assim. A verdade é, como já coloquei na introdução, o mundo não sabe lidar muito bem com crentes genuínos, crentes verdadeiros. Nós vamos ver aqui algumas coisas sobre a perseguição. Em primeiro lugar, os motivos da perseguição. Observe aí o versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E o versículo 11. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, perseguirem, etc, etc. Então ele está dizendo qual que é o motivo, ou quais são os motivos da perseguição. É a busca do crente pela justiça, pela causa de Cristo. Ou seja, em essência, o motivo da perseguição é a lealdade a Cristo. O discípulo de Cristo, o cidadão do reino dos céus, ele é leal a Cristo em todas as circunstâncias. Ele não abre mão do senhorio de Cristo sobre a sua vida. Ele não admite se submeter a qualquer outra autoridade no sentido religioso que não seja o Senhor Jesus Cristo. A verdadeira lealdade a Cristo gera conflito com aqueles que o adoram da boca para fora. Então, quando o crente é leal a Jesus Cristo, ele arruma conflito, em primeiro lugar, com aqueles que vivem uma religiosidade falsa. Alguém disse o seguinte, que os cristãos são perseguidos por causa da justiça, por causa da sua lealdade a Cristo, e disse ainda, a verdadeira lealdade a ele gera atrito no coração daqueles que somente o adoram da boca para fora. A lealdade lhes incomoda a consciência e os deixa com apenas duas alternativas, seguir a Cristo ou silenciá-lo. Muitas vezes, a única maneira que eles encontram para silenciar a Cristo é silenciando os seus servos. A perseguição, seja mais ou seja menos sutis, é o resultado. Então, a verdadeira lealdade a Cristo traz conflito com os que vivem uma religiosidade falsa, da boca para fora. Mas também a verdadeira lealdade a Cristo gera conflito com o mundo. Não fazer as coisas que todo mundo faz, não entrar nas jogadas que o mundo entra, desperta no mundo, nos homens, uma consciência adormecida. E então eles se veem ali na disposição de enfrentar e de fazer calar aqueles que vivem essa lealdade a Cristo. A verdadeira lealdade a Cristo irrita muita gente, traz verdadeiro incômodo para esse sistema vigente que nós encontramos no mundo. Então, em outras palavras, o que nós vemos aqui é que existe um choque entre dois sistemas de verdade irreconciliáveis, completamente distintos. Muitos verdadeiros cristãos são tidos como uma oposição ao sistema vigente. A razão disso é que o sistema, o mundo, está em rebelião contra Deus. E o próprio Senhor Jesus disse isso em João, capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros odiou a mim. Então, a razão primordial é a rebelião do mundo para com Deus. No versículo 20 desse capítulo, diz assim, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Então, é por causa do problema que eles têm com Cristo que eles, então, atacam os seus discípulos. No livro Conhecendo os Mártires da Igreja Primitiva, eu destaco um parágrafo interessante aqui. Ele diz o seguinte,
Nos velhos filmes de Bang Bang, às vezes, dois pistoleiros se enfrentam com um sol a pino no meio de uma rua empoeirada. Um dos adversários resmunga, sem tirar o cigarro da boca: esta cidade é pequena demais para nós dois. E o que o pistoleiro está dizendo? Ele está afirmando, no seu jeito coloquial, que duas forças inconciliáveis entram em contato. E uma das duas terá de ceder à outra. A perseguição dos cristãos foi, e eu creio que é, mais ou menos assim. Duas visões de mundo opostas se chocam. Ambas são, vamos dizer assim, teimosas, resolutas, convictas em extremo de que estão corretas. E para a infelicidade dos cristãos, o outro lado sempre deteve e certamente continuará detendo o poder temporal. Eles terão poder para atacar e perseguir os cristãos. Então são duas forças que não podem se aproximar. Estão ali num conflito. E os cristãos são sempre o lado, humanamente falando, mais frágil. Por isso tanto sofrimento. John Stott diz que por mais que nos esforcemos em fazer a paz com determinadas pessoas, elas se recusam a viver em paz conosco. No ponto anterior, nós vimos a respeito dos pacificadores. Devemos ser pacificadores. Mas mesmo buscando a paz, muitos não irão querer manter a paz conosco. Entrarão em guerra, se tornarão nossos inimigos e não haverá o que nós possamos fazer. Então esses são os motivos, ou na verdade um único motivo da perseguição. A nossa lealdade a Cristo até as últimas consequências é a verdadeira razão da perseguição. Segunda coisa, os benefícios da perseguição. Observe que a perseguição é o único traço característico dos cristãos que vem com duas bem-aventuranças. Tem uma dupla bem-aventurança. Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Versículo 11, de novo. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, etc, etc. Então, dupla bem-aventurança. Esse é um grande benefício da perseguição. Outro benefício, a posse do reino dos céus. Na parte B do versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa mesma promessa foi dada na primeira bem-aventurança e agora na última. Olha lá a primeira, no versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E agora no versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Dupla bem-aventurança, a posse no reino dos céus, mais um benefício, uma grande recompensa nos céus. Olha o versículo 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão, a vossa recompensa nos céus. Jesus está prometendo, vai ter uma recompensa muito grande para com aqueles que forem perseguidos por causa da sua lealdade a Jesus Cristo. E um quarto benefício ainda, o selo de autenticidade cristã. Versículo 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Os perseguidos hoje são comparados aos profetas que no passado foram perseguidos também. Ou seja, há sobre os perseguidos na atualidade o selo de autenticidade cristã. E veja, eu não estou falando perseguição por qualquer motivo. Estou falando perseguição por causa da lealdade a Jesus. É bem diferente da perseguição por outras coisas quaisquer. Tá? Alguém disse que a perseguição é um sinal de genuinidade, um certificado da autenticidade cristã. Então vimos o motivo da perseguição, vimos os benefícios da perseguição e agora veremos a reação esperada
diante da perseguição? Como que os crentes devem reagir à perseguição? Veja o versículo 12. Regozijai-vos e exultai. Então, nos é dito aqui que a reação esperada diante da perseguição, a reação esperada é alegria intensa. Não é uma alegria qualquer, uma alegria intensa. É isso que Jesus esperava dos seus discípulos, é isso que Jesus espera dos seus discípulos, e não sei se você já tomou conhecimento disso, mas muitos dos nossos irmãos, nos primeiros séculos, quando eram levados para serem atacados por feras, quando eram levados para serem crucificados, quando eram levados para serem queimados vivos, eles cantavam. Eles cantavam. E a história nos conta que o semblante deles, quando mortos, era um semblante de alguém que estava em paz, alguém que estava feliz, alguém que estava alegre. Agora, mais recentemente, entre aspas, no século XVII, se eu não estou enganado, XVI, XVII, numa das iniciativas reformadas do estabelecimento da igreja cristã protestante aqui no Brasil, os huguenotes foram perseguidos. Eles foram mortos na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Se você tiver curiosidade, leia a história deles. Eles foram mortos. Eles foram jogados da Baía de Guanabara no mar, caíram lá nas pedras. Eles foram mortos e eles foram cantando. E se você tiver mais curiosidade ainda, leia a respeito do que eles fizeram nos dias anteriores. E o grande X da questão, que trouxe essa grande perseguição sobre eles, foi a ceia do Senhor. Então leia a respeito dessa história dos huguenotes. Começa com H, huguenotes. Então veja, irmãos, diante da perseguição, nós não podemos pensar em vingança. Não podemos ter mau humor. Não podemos ter autopiedade, achando que não, eu sou um pobre coitado porque estou sendo perseguido. Não podemos fingir que está tudo bem também, não. Nem fingir que a gente está gostando. A reação esperada é a alegria. Alegria verdadeira de um coração que está em paz. Por manter-se leal ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Os apóstolos, quando começaram a ser perseguidos em Jerusalém, eles se alegraram. Em Atos, capítulo 5, do versículo 40 ao 42, diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Então, eles apanharam e receberam a ordem de não falar em nome de Jesus. Versículo 41 diz que eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Irmãos, nós seguimos um Salvador que foi crucificado. Seguir os passos de Jesus é caminhar para a cruz. É caminhar para a cruz. Inevitavelmente, os verdadeiros cristãos serão, num grau ou outro, mais sutil ou mais descarado, sofrerão perseguição. Não tem outro jeito. A gente não deveria estranhar estas coisas. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, o apóstolo nos orienta: não estranhem esse fogo ardente que surge no meio de vós. Isso é destinado para provar a fé de vocês. Ao invés de acharmos estranho, nós deveríamos aprender a nos regozijar por termos sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Jesus Cristo foi morto, foi crucificado, e mesmo assim, quando estava sendo pendurado na cruz, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Essa foi a sua primeira palavra na cruz. A reação diante da perseguição não foi de ódio,
não foi de vingança, de raiva, não foi nenhum outro sentimento, senão o desejo de estabelecer a paz. E ele roga ao Pai que perdoe os seus algozes. Na sua sexta palavra, ele disse: está consumado. Cristo suportou tudo para pagar a nossa dívida, para nos pôr em liberdade e ter uma vida eterna de paz. Ele nos chama para segui-lo. E o preço desse discipulado pode ser alto demais para nós também. Muitos irmãos nossos já foram e continuarão sendo perseguidos por causa de Cristo. Mas o galardão, a recompensa deles está garantida. O preço já foi pago. Eles têm garantida a recompensa nos céus. Jesus pagou tudo na cruz. Ele disse: está consumado, está pago. E na sua sétima palavra, Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Em suas últimas palavras, antes de entregar a sua vida, Jesus disse algo que reflete, na verdade, toda a sua existência terrena. Ele teve a sua vida inteira entregue ao dispor do seu Pai. Por isso que nesse derradeiro momento, antes de expirar, ele entrega o seu espírito. Com uma expressão de tudo que ele viveu até aquele momento. Ele viveu de maneira entregue. E a pergunta que fica para nós é: será que nós temos vivido uma vida entregue ao dispor do nosso Senhor? Será que nós temos vivido um verdadeiro discipulado? Temos caminhado pelos passos de Jesus? Tem um filme muito interessante, não só um, acho que tem 2 ou 3. Em seus passos, o que faria Jesus? Um filme muito interessante. Nós devemos procurar sempre fazer o que Jesus faria. Devemos ser humildes de coração. Devemos lamentar os nossos pecados. Devemos ser misericordiosos, mansos, pacificadores. Devemos ter o nosso coração limpo. E devemos estar dispostos a pagar o preço de tudo isso, que pode ser um preço alto. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a viver conforme essas características da primeira etapa do Sermão do Monte. Que nós sejamos bem-aventurados, ricamente abençoados, não materialmente falando, mas que possamos desfrutar dessa plenitude da graça de Deus sobre nossas vidas. O apóstolo Paulo diz que todas as bênçãos espirituais nos são dadas em Cristo Jesus. Que nós possamos viver coerentemente como uns cidadãos do reino dos céus, como verdadeiros discípulos de Jesus. Porque Jesus, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele vivo está na presença do nosso Pai e intercede por nós. Ele está na sala de comando do universo, governando tudo. Nada foge ao seu controle. Portanto, quando nós nos submetemos a fazer a vontade de Deus, nós podemos fazê-lo com ousadia, com intrepidez e com alegria, sabendo que as consequências disso talvez sejam amargas, mas no final das contas, trarão grande alegria para o nosso coração. Pois nós estaremos fazendo o que Deus quer.